Família Merandris Galarandi. A família Merandris Galarandi surgiu a partir do clã dos Gralha, porém, sua história é bem mais antiga e complexa que isso. Seu lema, Nossa herança é a vitória, simboliza o orgulho da família e suas conquistas, que são capazes tanto de impressionar quanto causar temor. Foi no ano de 424 que o Império de Valinor se fez o primeiro registro de um povo que vivia na antiga região de Campos da Corredeira Oeste, com aldeias populosas e produtivas. Homens e mulheres que viviam da agricultura e possuíam uma cultura simples. Seus guerreiros eram chamados de Homens Gralha, devido às roupas e ao som que faziam durante as batalhas. Em 620, o Império começou o que ficou conhecido como a Guerra dos Barcos e precisou construir uma fortificação às margens do Punho de Jarmas, levando para lá boa parte do povo dos Gralha, que ajudaram na construção e nas batalhas futuras. Vários anos se passaram desde então. A cidade à margem do rio cresceu e foi chamada de Aurovilla. Seus habitantes foram cada vez mais ganhando importância, e os Gralha que viviam lá acabaram por se tornar o clã mais populoso e querido. Nesse período, ainda havia os Gralha que viviam nos campos, e esses também populosos se espalharam e deram início a outras famílias, até desaparecerem. Em 1238, o Império caiu, e em 1243 começou o que ficou conhecido como Período das Pequenas Revoltas, onde vários territórios e clãs tentavam reivindicar para si o controle da região. Com os Gralha não foi diferente. Em 1254, aproveitando a baixa popularidade do antigo senhor, que levava o título de Merandris, e que na língua morta do povo do rio significava algo como líder maior, os Gralha deram início a uma revolução em Aurovilla e contaram com o apoio da maior parte da população, expulsando Merandris no trono e assumindo o poder. Durante os primeiros anos, conseguiram reconstruir a cidade e fazer um bom governo. Porém, a cidade começou a sofrer ataques vindos do rio, que saqueavam as fazendas e atrapalhavam o comércio. E como se isto já não fosse bastante, ainda havia notícia de que os Galaran, das terras de Galarandis, estavam marchando em direção ao rio, com o objetivo de chegar em Aurovilla. Quando o Senhor dos Gralha soube disso, ficou com tanto medo que decidiu reunir suas riquezas e fugir com sua família e um pequeno grupo de guardas pelo rio, deixando seu povo e a cidade para trás. Ao amanhecer do dia seguinte, todos se perguntavam onde estava o grande líder, e ao descobrirem o que havia acontecido, ficaram mais temerosos ainda. Reuniram toda a comida que conseguiram e se trancaram na cidade, esperando a chegada dos exércitos inimigos. Desde antes do Império, os povos de Galarandis já tinham fama de guerreiros valorosos e eram temidos por sua fúria e resistência em batalha. Já os Gralha, apesar de possuírem uma grande população, não eram famosos por sua eficiência em combate. Quando os Galaran chegaram a Aurovilla, propuseram que o povo da cidade se juntasse ao propósito de reconstruir o Império. Porém, a proposta foi recusada. O povo da cidade estava confiante, pois Aurovilla tinha sido feita para resistir e dar suporte às guerras do Império, e os Galaran tinham pouco tempo para um cerco. Foi então que entenderam a fama dos oponentes. Em menos de uma semana, as armas de cerco já haviam sido construídas, e aproveitando o vento favorável, queimaram as fazendas e o bosque próximo, gerando uma enorme cortina de fumaça que cobriu toda a cidade. Quando se deram por conta, os portões já estavam sendo quebrados e os arqueiros em cima do muro mal tiveram tempo de reagir. Os Galaran invadiram a cidade e destituíram o recente líder dos Gralha, colocando um novo no poder. Como parte do acordo, os Gralha ajudaram os Galaran e os remanescentes da família Ferasco, a antiga família imperial, a assumir o Valinor, numa série de batalhas que durou por décadas, e findou num controle bastante instável dos Ferascos sobre a capital.
Foi apenas no ano de 1832 que os Gralha tiveram um líder que mudaria a história do clã para sempre. Seu nome era Armand Gralha, e ao assumir o poder após a morte de seu pai por uma doença, aos 17 anos, a primeira coisa que fez foi aumentar o seu nome, se tornando assim Armand Gralha Merandris. Todos o tinham como um jovem inteligente e que gostava muito de ler. Aos 20 anos, fez uma viagem até Refúgio dos Anjos, onde diziam haver uma grande biblioteca, que trazia conhecimentos desde a Era Antiga e que havia sido construída pelos anjos. Após 4 anos longe, Armand retornou, animado com tudo o que havia aprendido. Porém, se deparou com uma cidade mal administrada e fraca. Foi então que castigou o próprio primo, deixado como regente, e assumiu todas as funções que conseguiu, deixando de dormir para que a cidade pudesse ficar completamente em ordem. Em 2 anos, Armand conseguiu o que queria. Ele reescreveu as leis, aprimorou o treinamento militar e ensinou novas técnicas de cultivo da terra, que havia aprendido durante sua viagem. Aos 44 anos, após já ter vencido inúmeros desafios, Armand ficou sabendo de um lorde em Mata de Outono que havia se declarado rei e que usava na cabeça uma coroa muito parecida com a dos Gralha. Lembrou então das histórias do líder covarde do passado e decidiu ir pessoalmente ver essa coroa. Pediu à capital para que pudesse mediar a situação e ser enviado como diplomata. Chegando ao forte do Lorde, percebeu que era realmente a coroa dos Gralha e descobriu que o líder Gralha do passado havia se refugiado naquelas terras e que fora assassinado junto à sua família. Armand se encheu de fúria e disse que o Lorde pagaria pelo crime de seus ancestrais. Confiante na grande distância entre os dois povos, o Lorde deixou Armand ir embora. E esse foi seu maior erro. 1 ano depois, Armand invadiu o forte do Lorde descendente de assassinos, assim como os Galaran haviam tomado Urovila no passado. E voltando para casa com a coroa e os tesouros recuperados, fez um juramento para toda a cidade, onde nenhum Gralha seria desmerecido ou subestimado outra vez, e que a partir daquele momento seriam protagonistas na história do reino, com grandes conquistas e uma trajetória de orgulho. Em 2234, séculos depois, os Gralha Merandris, percebendo que a família Kane estava crescendo em apoio e vencendo várias batalhas, decidiram se juntar a eles, se voltando contra os Ferasco. Todos os antigos aliados encararam como uma traição imperdoável. Porém, os Gralha Merandris estavam confiantes na vitória dos Kane, e como parte do acordo, se tornariam os protetores de campos da Corrideira Oeste, no lugar da família que agora era conhecida como Galaran Galarandi. E assim aconteceu. Em 2240, os Kane assumiram a capital e os Gralha Merandris se tornaram os protetores de campos da Corrideira Oeste. E para marcar o início daquela nova fase na história da família, decidiram por abandonar o nome Gralha, que remetia ao clã primitivo do passado, se tornando assim a família Merandris, adotando os símbolos e a bandeira que usam até hoje, simbolizando a fartura e o verde dos campos, o ouro do comércio, a força militar e a nobreza da família. Assim como havia sido sonhado por Armand, Ourovila prosperou e se tornou a segunda maior cidade do reino, perdendo apenas para a capital. E os Merandris acabaram por se tornar a família mais poderosa do reino, com exceção da família real, os Kane. Ainda assim, algo estava mal resolvido em meio a todas as conquistas: a relação com os Galarandi. E em 2391, o então senhor dos Merandris, Jorvêncio, decidiu que pegaria o filho mais velho dos Galarandi para morar em Ourovila, o ensinando sobre a importância de uma boa relação entre todas as famílias. O jovem Tonrado Galaran Galarandi II pareceu ser bem aberto aos ensinamentos de Jorvêncio, que não só parecia concordar com a ideia de boas relações entre as famílias,
como também acabou se apaixonando pela filha do senhor dos Merandris, dando início a uma história que foi cantada pelos bardos e entrou para os livros. Ao completarem a maioridade, Tonrado Galarande II e Carmila Merandris decidiram se casar e unir o nome das famílias, trazendo ao mundo a primeira criança fruto dessa união, Valência Merandris Galarande, herdeira das duas maiores famílias de Campos da Corredeira Oeste. E dizem que no casamento, Jorvêncio Merandris sorria tanto que acabou se criando um dito popular que diz: "Está sorrindo por quê, Jorvêncio?", falado a alguém que sorri, aparentemente sem motivo. E o clima de paz e alegria reinou nos anos seguintes. Como é de se esperar, as casualidades da vida sempre trazem surpresas boas e ruins. E se para Jorvêncio Merandris, o jovem Tonrado II ter se apaixonado por sua filha foi algo bom, o contrário pode ser dito de sua morte. Tonrado Galarande II acabou sendo vítima de uma doença causada por mosquitos e morreu no ano de 2405, aos 31 anos. E segundo as leis do reino, o título de senhor da família passa sempre ao filho mais velho, para que a família possa garantir o controle das terras. E como o senhor dos Galarande, Tonrado Galaran Galarande, ainda era vivo, o título passaria não mais para o Tonrado II e seus herdeiros, mas sim para seu outro filho, Malvices Galaran Galarande, tirando das mãos dos Merandris o controle total da família. Jorvêncio ainda tentou reunir as duas famílias, propondo um casamento com o novo herdeiro, mas os Galarande recusaram. A paz ainda reinava e parecia boa para a região. Por isso, os Merandris preferiram não abusar da autoridade. Ainda assim, mantiveram o nome Galarande, dado a todos os herdeiros de Valência. Já sua mãe, Carmila, ainda veio a se casar posteriormente, dando à luz a Luardo Merandris, e que por sua vez teve uma filha muito bela e querida por todos, Niandra Merandris. Niandra Merandris foi criada desde sempre na capital e desde cedo criou uma boa relação com o príncipe Jorfus Cani. Ao se tornar rei, Jorfus escolheu Niandra para ser sua esposa e viver no palácio como sua rainha. Assim, os Merandris conseguiram colocar seu nome na família real. Jorfus Cani e Niandra Merandris Cani tiveram uma filha, a qual chamaram de Abigail Merandris Cani, mostrando a todo o reino a influência e poder das famílias, e construindo uma aliança que duraria por anos.